Shalom, povo de Deus, graça e paz, queridos irmãos. Louvo muito a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. É uma bênção poder estar aqui para proclamar o Evangelho do Reino. É maravilhoso poder abrir a Escritura e falar das grandezas de Deus, falar daquilo que Deus fez, mencionar o caráter dele, a pessoa dele, a grandeza dele. E ver o quanto nós somos privilegiados por fazermos parte da família de Deus. Então esse é o momento de pastoreio, hoje o segundo livro dos Reis, capítulo 1, estamos abrindo aí esse livro maravilhoso que é o segundo livro dos Reis, e eu espero que Deus fale ao teu coração, que você seja desafiado pelo poder do Espírito. A gente vai orar, depois vamos cantar alguns cânticos de louvor, e vamos ministrar uma palavra de Deus aqui. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Unja-nos, capacita-nos, pedimos a Tua bênção para as pessoas que estão ouvindo esse pastoreio, outros que ouvirão depois, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus. Eu Te adoro, celebro o Teu nome, engrandeço o Senhor por essa oportunidade que o Senhor me dá de poder abrir a Tua palavra, pregar o Evangelho do Reino, falar das grandezas de Cristo. Louvado seja o Teu nome. Nos ajude, nos abençoe, nos conduza nesse momento de pastoreio para a glória do Teu nome. Amém. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, você pode colocar aí no nosso chat. Depois a gente vai orar por você em tempo oportuno. Então vamos cantar cânticos de adoração ao nome do Senhor. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O meu amor por Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O Teu amor por Ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei Teu nome
diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Então, queridos irmãos, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e agora nós vamos tomar aqui o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 1. Devemos entender algumas coisas. Os dois livros dos Reis, primeiro e segundo, eles formam um único compêndio, ou seja, seria um único livro. Ele foi dividido quando a Bíblia foi ser traduzida do hebraico para o grego, que seria a chamada Septuaginta. Então, nessa tradução houve essa divisão e depois uma outra tradução chamada de Vulgata acabou confirmando essa separação. Mas originalmente esses livros formam um único, ok? Então esse é um ponto importante. Os dois livros narram, né, um ponto grande da história, E ele pega aí desse momento da
monarquia, do advento da monarquia, e segue aí até a queda dos reinos. Então isso é um período aí de mais de 300 anos. É o que nós temos aqui de história sendo descrita aqui. O primeiro livro, ele começou a falar de um rei chamado Acabe. Aí, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, ele já começou falando sobre esse rei chamado Acabe, que era um rei perverso, fez muita coisa ruim, maldosa, para provocar a ira do Senhor. Mas Acabe morreu. Acabe morreu e Acasias assumiu o trono e ficou apenas 2 anos e morreu também porque fez o que era mal perante o Senhor. Veja o que ele fez aí, quando a gente lê a palavra, no capítulo 22, verso 54, aí do primeiro livro, ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Ou seja, nós estamos falando aqui do Reino do Norte. O Reino do Norte era composto por 10 tribos. Não houve um rei que fizesse algo justo e bom diante do Senhor. Esse Reino do Norte, o reino, ele foi dizimado. O povo desse reino foi espalhado pela terra. Ele foi tomado pela Assíria, e a Assíria então trouxe outros povos estranhos para habitar em suas terras, e aí misturou o povo de Israel com povos de outras terras. Então, acabou. Ficou apenas o Reino do Sul, formado por Judá e Benjamim. Mas mais tarde eles foram também cativos por conta de desobediência. Mas aqui, queridos, nós estamos falando sobre o Reino do Norte. Acabe, Acasias, eles estão presentes aí no Reino do Norte. Vejam que Acasias, ele tem tudo para fazer um grande ministério. Ele tem um grande profeta em sua época, chamado Elias. Elias, ele começou a atuar desde o reino de Acabe, começou ali sendo porta-voz de Deus. E ele é levado então para essa situação. Aqui, Acasias tem tudo, mas veja o que ele faz. Verso 1, Acasias não tinha Deus para recorrer, ele não recorria a Deus de forma nenhuma. Parece que ele tinha um ódio de Deus, por isso ele entrou numa decadência terrível, espiritualmente, socialmente, economicamente e espiritualmente sobre todas as coisas. A Bíblia diz assim, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Então nós já temos um primeiro problema aqui, que é um problema gravíssimo. Moabe, ele foi subjugado por Davi. Os moabitas, eles pagavam tributos a Israel. Mas depois da morte de Acabe, veja só, os moabitas se revoltaram. Aí no segundo livro de Reis, no capítulo 3, verso 4, diz o que os moabitas pagavam a Israel. Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Será coisa pouca? Muita coisa. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos moabitas, junto com o povo todo, se revoltou contra Israel. E aí o texto diz, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Ele levou um tombo, levou uma queda. O rei de Israel caiu pela grade e levou um tombo. Caiu, adoeceu grandemente. Então vejam só, é um reino que está em decadência. Primeiramente os moabitas que se levantam contra o reino e agora o próprio rei adoece. Veja o que ele faz. Enviou mensageiros e disse-lhes, ide consultai a Baal Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. O miserável, em vez de buscar Deus, buscar socorro no Senhor, ele manda consultar Baal Zebude. Sabe o que significa isso? O Senhor dos insetos, ou Deus das moscas.
seria uma outra tradução aqui. Acasias, ao invés de consultar a Deus, ele busca o Deus de Ecrom. Ecrom era a terra dos filisteus, ou estava na terra dos filisteus. Eu quero saber se sararei dessa doença. Então o negócio não está muito bem para Acasias, rei de Israel. Mas vejam só, verso 3. Um anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Essa expressão, porventura não há Deus em Israel, ela vai aparecer 3 vezes nesse capítulo. Mostrando assim que Acasias, ele não tinha a quem recorrer. Ele não tinha um Deus a quem recorrer. Ele passava por um problema, ao invés dele se humilhar, se prostrar diante de Deus, ele vai buscar socorro em quem não tem socorro para dar. Por isso disse Elias: assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E Elias então saiu dali. Que resposta dura! Mas vejam, irmãos, que é um reino em decadência, porque Acasias adorava Baal. A idolatria está sendo confrontada aqui pelo poder de Deus. E os mensageiros voltaram ao rei e ele lhe perguntou: que há, porventura voltastes? O que foi? E eles responderam: um homem. Eles nem conheciam Elias. Subiu ao nosso encontro, e nos disse: ide voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel? E aí vem a profecia: portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. O rei de Samaria, o rei de Israel, então perguntou qual era a aparência desse homem. Verso 7. E eles falaram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Queridos, aqui nós estamos percebendo claramente um reino em decadência. A economia foi por água abaixo, porque os moabitas se revoltaram. Eles estão agora experimentando ira por parte dos moabitas, que se tornam inimigos de Israel. Além disso, a mão de Deus está se levantando tremendamente contra Acaz. E há um outro tipo de decadência aqui, que é a decadência espiritual. Ele está indo para a lona, para o chão. Tudo isso porque ele não buscou a Deus. Não era tão simples, não era tão fácil ele de repente se prostrar diante do Senhor. Meu Deus, não quero ser como meu pai. E dar cabo da idolatria, arrasar com tudo, tirar tudo de lá da presença do Senhor. Mas ao invés disso, ele entra nessa falência, nessa decadência, e por isso recebeu a sentença de morte. Recebeu a sentença de morte por parte do próprio Deus. Aqui, queridos, quando a gente vai seguindo no texto, nós percebemos que Elias, ele traz a profecia de morte do rei e ele sai dali, daquele lugar. Ele sobe para um cimo de um monte e ele fica lá. O rei de Samaria, então, começa a mandar caravanas para falar com Elias. Elias enviou ao rei um capitão de 50. Eles chegaram lá, os soldados subiram ao profeta, estava sentado no cimo do monte, disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. E a Elias então respondeu no verso 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50 e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Queridos, vejam que bela manifestação do poder de Deus. Elias viu ali aquele bloco de homens chegando e ele já sabia que era um capitão com 50 homens. E Elias então: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos. E naquele momento ali o poder de Deus se manifestou. Mas o rei não se deu por vencido. Verso 11, ele tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50.
E ele foi lá e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Foi ainda mais orgulhoso e contundente. Não havia humildade, não havia serenidade. Homem de Deus, desce depressa, como que mandando no profeta. E o profeta disse a mesma coisa: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então fogo caiu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Queridos, que negócio pesado. Elias não era pouca coisa, não. Ele era bravo. Era bravo. Não era daqueles profetas que ficavam alisando uma coisa, que queria negociar outras. Tem negócio com isso, não. 100 pessoas já foram embora aqui. 100 pessoas, além dos capitães que estavam aqui com eles. 50 mais 50 e os capitães foram embora, consumidos pelo fogo. E agora, quem é que quer ir lá? Quem é doido? E aí, mas o rei de Samaria tornou o rei de Samaria. Esse rei não tem pena do corpo de ninguém, não. Ele quer ver a bagaceira tomando aí conta da vida do povo. Verso 13, tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então ele foi, subiu o capitão de 50, indo ele, veja só, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou, isso aqui é pedir encarecidamente por misericórdia, e disse: homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Vejam que o tom mudou, o negócio tomou outro rumo, as palavras são diferentes, a humildade, a entrega, a reconhecimento, a prostração. A humildade sempre abre caminhos abençoadores, grandiosos e gloriosos. Não é sem razão que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A arrogância não é cabível em nenhum lugar, mas a humildade é uma benção. A humildade sempre abre caminhos e abre portas. Esses homens, eles chegam e se prostram perante Elias e suplicam, eles pedem: por favor, tem misericórdia de nós. Ele diz aí: pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Agora, pois, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Eles suplicam o favor de Elias, pedindo graça e misericórdia sobre eles. Veja o verso 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Essa palavra anjo do Senhor, percebem que a palavra anjo está escrita com letra maiúscula? Quando isso acontece, especialmente na linguagem do Antigo Testamento, nós temos aqui uma cristofania, que é uma aparição da segunda pessoa da Trindade. É como se Cristo estivesse ali operando naquele lugar através do profeta Elias. Desce lá com ele, não tenha medo, eu vou estar com você. E Elias então foi, e ele disse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Isso aqui é Elias falando ao rei de Samaria, ao rei de Israel. Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Será se não tem Deus em Israel? Você precisa ir para o Deus dos filisteus, ou ao Deus das moscas, ao Deus dos insetos. Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Elias, corajosamente, ele profetiza a palavra de Deus, dizendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos.
E esse homem ficou registrado aí nos anais da história dos reis de Israel. Queridos, aqui nós temos diversas lições nessa história. É uma história enigmática. É uma história cheia de juízo de Deus. Juízo de Deus. Eu quero ressaltar aqui algumas coisas. Primeiramente, que o pecado, ele emburrece. Como o pecado é tolo, irmãos. Não é isso? Quantas pessoas que fazem coisas bobas, bestas, sabendo que vai dar errado, sabendo que aquilo ali vai trazer comprometimento para a família, para a igreja, para quem está perto. O pecado, ele cega a pessoa. Acasias poderia muito bem ter suplicado a graça do Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Meu pai andou distante do Senhor, fez coisas horrendas, mas eu quero consertar isso, eu quero que isso aconteça diferente. O pecado levou Acasias a procurar soluções aonde não tem soluções, em quem não tem soluções. Acasias foi lá ao Deus de Ecrom buscar solução para ele. Lembre-se disso, nós temos um Deus a quem podemos recorrer. Quando você passa por algum problema em sua vida, por alguma dificuldade, em quem você busca socorro? Aonde você busca soluções? A quem você procura? Daí, meus irmãos, a necessidade de nos prostrarmos diante do Senhor, suplicando graça, suplicando a bondade dele, a Deus em Israel, a Deus em nossas vidas, a Deus em nossos caminhos. Você não precisa ir para nenhum outro lugar, buscar refúgio em ninguém, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. O pecado, ele traz essa burralidade, essa cegueira espiritual, fazendo os homens cometerem loucuras, buscando soluções em quem não traz soluções. Graças a Deus que nós temos um Deus a quem podemos recorrer. Você está passando por um problema hoje, por uma dificuldade, alguma crise estendeu, está se estabelecendo na sua vida, é econômica, é espiritual. O que está acontecendo com você? Lembre-se, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos um Deus, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no príncipe. É melhor buscar salvação em Deus. Todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. É promessa de Deus. Lucas capítulo 18 tem uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Buscar a Deus, pede-me. Deus nos desafia, pede-me, busque-me. É o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido. Não sejamos como Acasias, que foi buscar socorro em quem não tem socorro. Lembra-se do marido de Noemi, Elimeleque? Ele sai da terra de Belém para ir para a terra dos Moabitas buscar socorro. Mas não tem socorro fora de Deus. Abraão desceu ao Egito para buscar socorro por causa de uma fome. E veja a que ele submeteu Sara. A um vexame terrível. Cuidado, não saia da presença do Senhor. A nossa primeira ação diante desses desafios é nos prostrar diante de Deus, esperando ter dele o direcionamento. E fazer o que ele nos mandar fazer. Dar os passos que ele nos autorizar. Uma outra lição que fica bem perceptível aqui nesse texto, irmãos, é que Deus odeia a idolatria. Esse juízo de Deus aqui contra Acabe e também contra Acasias é por causa da idolatria. Deus visitou esses reis de Israel por conta de um coração idólatra.
Idolatria não é apenas uma prostração diante de uma imagem de barro, de ferro, de bronze, de ouro, seja lá do que for. A idolatria pode acontecer no nosso coração. É quando nós passamos a ter algo, a dar valor a algo além de Deus, ou acima de Deus. É quando eu digo a frase seguinte, quando eu digo assim, olha, sem isso aqui eu não conseguiria viver. É sinal de que aquilo para mim pode estar se tornando uma idolatria. Um cônjuge pode ser um ídolo, um namorado, uma namorada pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo, a fama, o sucesso, títulos, a família, até a igreja pode ser um ídolo, até o próprio Deus pode ser o nosso ídolo. Quando na verdade, irmãos, Deus não quer que nós nos apaixonemos demasiadamente de forma doentia por ninguém. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas tem um ídolo que é perigoso. Esse ídolo somos nós mesmos. Nós podemos admirar a nossa própria pessoa, a nossa capacidade, a nossa sapiência, a nossa capacidade de criação, quando na verdade Deus não quer que nós olhemos para nós mesmos. Deus quer que nós olhemos para Ele, que nós esperemos nele. Deus odeia a idolatria. Não é sem razão que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura, nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse foi o cuidado de Deus o tempo todo. Quando o povo estava chegando na terra prometida, Deus advertiu sobre isso. Deus visitou Acabe e Acasias com juízo por causa da idolatria. Mas finalmente, irmãos, uma ênfase desse texto é que nós temos um Deus a quem podemos recorrer. Eu e você temos um Deus diante de quem nós podemos nos prostrar e suplicar o favor dele sobre a nossa vida. Nós podemos nos prostrar diante dele. Senhor, socorre-me, me dá a tua graça, me dá a tua bênção, enche o meu coração do teu espírito e Deus certamente te abençoará e Deus certamente te ouvirá. Ele escuta o nosso clamor. O salmista diz que Deus é bendito porque não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Então, meus irmãos, Deus matou Acasias, assim como matou Acabe. A morte de Acabe foi um flecheiro, lançou uma flecha ao alto. Acabe nem imaginava que aquela flecha fizesse um voo rasante e caísse exatamente sobre ele. Não existem coincidências, irmãos, existe providência. Deus resolveu, na sua graça, usar aquele flecheiro para matar a Acabe. E Acasias levou uma queda. Pense aí, estava em casa, tranquilo, no palácio, regalado, tudo certo. De repente caiu, passou pela grade, se machucou feio, foi para cima da cama e acabou morrendo daquela queda. Acabou morrendo daquela queda. Deus, ele é o Deus da providência, ele é o Deus que encaminha todas as coisas. Eu quero convidar você para confiar no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Sirva a Deus todos os dias. Ele é fiel, ele é o Deus que conduz as nossas vidas para a glória do seu nome. Confie no Senhor de todo o seu coração. Eu quero então agora fazer uma oração. Se você tiver um pedido e quer que a gente ore por esse pedido, coloque ele no nosso chat, ele fica registrado aí, depois a gente fica junto com você em oração, clamando ao Senhor pela sua vida, clamando ao Senhor pelo seu enfrentamento. Nós vamos orar agora, prostrando-nos diante do Senhor, e eu sei que Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus, eu sei que Ele é o Deus que escuta o nosso clamor, que escuta a nossa oração. Vamos orar então. Eterno Deus, Senhor, Pai da eternidade, Deus de maravilha,
Prostramo-nos, ó Deus, diante da tua grandeza incomparável. Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Quem somos nós, ó Deus, para estarmos diante do Senhor, senão um povo chamado, trabalhado e direcionado pelo poder do teu Espírito? Estamos aqui em tua presença, ó Deus, e colocamos a nossa causa diante do Senhor. Como orou o apóstolo Paulo lá em Efésios, por essa causa me ponho de joelhos diante do Senhor, tomando o nome de toda a família, tanto no céu quanto na terra. Nós colocamos as nossas causas diante do Senhor agora no teu altar, ó Deus. Abre a porta para aquele que está desempregado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abre uma porta, manda alguém, mexe circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço por aqueles que estão enfermos, visita, ó Deus, abençoe, em nome de Jesus, aqueles que estão em leitos de hospitais, derrame a tua graça, aqueles que sofrem, que padecem por enfrentamentos de doenças do coração, do fígado, do rim, doenças tipo câncer, outras doenças, ó Deus, em nome de Jesus, vai abençoando aqueles que clamam pelo teu nome, aqueles que suplicam por cura, visita com o teu poder em nome de Jesus. Eu oro pela cura do físico, mas oro também pela cura das emoções. Abençoe aquele que está em crise emocional, aquele que está passando por depressão, aqueles que estão vivendo um tempo de ansiedade. Deus, visita as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Mas eu oro também pelos enfrentamentos espirituais, aqueles que estão passando por lutas, por guerras espirituais, por esfriamento espiritual. Deus restaura, renova, refaz, opera maravilhas para a glória do teu nome. Se tem alguém que está me ouvindo e de repente está vivendo um tempo de frieza espiritual, sopra o vento, ó Deus, dissipa as trevas, aviva o coração, desperta a alma para a glória do teu nome, ó Deus. Eu clamo pela tua misericórdia. Levante as tuas mãos sobre a igreja do Senhor nessa cidade. Visita essa cidade com o teu poder, com a tua graça, trazendo cura, trazendo avivamento, trazendo despertamento. E cada vez mais, ó Deus, nós possamos amar o Senhor, nos devotar a Ti, nos entregar a Ti, entregar-nos ao Teu serviço, para a glória do Teu nome. Eu clamo pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua bênção sobre a nossa vida. Abençoe aqueles que perpetraram processos judiciais e se arrastam por tanto tempo. Deus, em nome de Jesus, coloque a Tua mão, desata esse nó, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que almejam conversões em suas casas. De repente um marido ou uma esposa, um filho, um neto, um genro, uma nora, um irmão. Deus amado, visita as nossas famílias com conversão. Suplica a tua graça, meu Deus, suplica o teu favor. Eu suplico a tua intervenção em nome do Senhor Jesus. Eu clamo pela tua misericórdia nessa hora, Deus, nos abençoe nessa tarde, nos dê a graça de sermos cheios, tomados pelo Espírito Santo do Senhor. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, a gente vai cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Que bênção! Estamos chegando aqui ao final desse momento de pastoreio. Alegria no meu coração por poder participar desse momento tão singular, que é um momento que nós abrimos a Escritura para falar da grandeza de Deus. É sempre uma alegria para mim, para todos nós. Eu louvo a Deus por sua vida, que está ouvindo essa palavra. Compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas pela proclamação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.